Meus amigos, o vídeo de hoje está forte. Por isso, de antemão, quero avisar que esse vídeo aqui é destinado para aquelas pessoas que têm uma curiosidade a mais em se aprofundar nas investigações que estão sendo feitas relacionadas ao acidente da cantora Marília Mendonça. Se você não tem esse interesse a mais, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Porque, como eu disse, é um vídeo forte, onde eu vou comentar aqui as impressões do médico, que foi o primeiro profissional de saúde a chegar no local do acidente. Inclusive, ele foi no intuito de prestar socorro, assistência às vítimas, caso elas ainda estivessem com vida. E ele chegou a entrar na aeronave, viu a situação em que a Marília Mendonça estava, e os demais passageiros, viu os corpos, viu o cenário, e ele mesmo descreve esse cenário como assustador. Por isso, tá um vídeo forte, e eu volto a dizer, se você não tem esse interesse a mais, por favor, não assista esse vídeo. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. O Dr. Cleiton Carvalho foi o primeiro médico a ir prestar assistência às vítimas do acidente de avião no qual a Marília Mendonça e os demais passageiros estavam. Ele, juntamente com a sua equipe, foram os primeiros profissionais de saúde a chegarem no local e a entrarem na aeronave. E olha que detalhe interessante, o Dr. Cleiton era fã da Marília Mendonça. Quando ele foi em socorro das vítimas, ele não sabia que era a Marília que estava lá. E foi um choque para ele quando ele descobriu isso. E logo de cara, quando ele olhou para o avião, aparentemente por fora, ele estava preservado. Quem olha por fora, dava até para ter uma esperança de que ainda havia pessoas com vida lá dentro. Porém, dentro da aeronave, a situação era bem diferente. E é isso aqui que nós vamos comentar a partir da perspectiva do Dr. Cleiton Carvalho, um médico que foi prestar assistência a Marília Mendonça e aos demais, infelizmente, não teve oportunidade de fazer nada por eles. E a primeira coisa que o Dr. Cleiton fez questão de avaliar e mencionar é que, apesar, igual eu falei para vocês, do aparente estado preservado da aeronave pelo lado de fora, ele viu pelos destroços que era muito difícil de que houvesse alguém com vida lá dentro. Até porque o cara é já especialista nessa área de socorrer pessoas em situações críticas como essa. E aqui entra também um outro detalhe muito interessante. É que o Dr. Cleiton, apesar de ter um vasto currículo de experiência nessa área, ele disse que foi o resgate mais difícil da sua vida. Porque por dentro a aeronave estava muito danificada. E uma preocupação da equipe e também do Dr. Cleiton era o fato de que havia muito combustível espalhado pelo local, o que era um perigo, poderia resultar em uma explosão. E eles estavam também naquela preocupação em encontrar as vítimas com vida. Imagine a tensão daquele momento, porque o local ainda estava perigoso, muito combustível espalhado, e também aquela pressa, aquela urgência em querer socorrer as vítimas, porque um minuto faz diferença, pode salvar uma vida. Então é um momento de muita tensão. E quando o Dr. Cleiton entrou no avião, a primeira coisa que ele viu foi o corpo do produtor Henrique Bahia, estirado pelo chão, e algumas bagagens por cima dele. E não muito distante estava o corpo da Marília Mendonça, próximo a uma poltrona. Urgentemente, eles foram checar os sinais vitais deles e das demais vítimas, para ver se havia ainda alguém com vida. Mas, infelizmente, todos estavam sem vida. E o Dr. Cleiton descreveu essa cena como assustadora, porque, de fato, parece um ambiente daqueles filmes de horror, porque haviam vários destroços por dentro do avião, várias bagagens em cima dos corpos. Também havia muito sangue. Inclusive, num outro vídeo, eu até coloquei uma foto do corpo da Marília Mendonça, não mostra o rosto dela, mostra apenas a roupa dela, e a gente percebe que a roupa dela estava muito manchada de sangue. Vocês lembram que ela estava com uma roupa xadrez? É possível ver que a parte de cima da roupa dela, perto da cabeça, está bastante manchada de sangue. E segundo o Dr. Cleiton, não dá para saber se eles estavam usando cinto de segurança ou não, porque o impacto do acidente foi tão forte que destroçou tudo lá dentro.
Tanto é que a causa dos óbitos é apontada como sendo politraumatismo. O que é politraumatismo? É quando há vários traumatismos pelo corpo todo. O corpo deles acabaram se chocando, colidindo com as bagagens, com os destroços do avião. Por isso eu disse que havia muito sangue. Agora vocês imaginem o estado emocional do médico em estar fazendo um serviço que já é um serviço tenso por si só. Você está ali avaliando os sinais vitais de vítimas de um grave acidente. Isso é uma coisa muito tensa. E imagine ele estar fazendo isso com a pessoa que ele admirava, da qual ele era fã. Foi o que aconteceu no caso da Marília Mendonça. E depois de fazer essa avaliação, naquela torcida interna, para que ela ainda estivesse bem, e as demais vítimas, infelizmente, nenhum estava com vida. E volto a dizer, o cenário que ele descreve como assustador é por causa dos destroços, das bagagens, dos pertences, dos próprios passageiros que estavam lá. Roupas, vários objetos, as malas, celulares, tudo espalhado por lá, por cima dos corpos, somado aos destroços do avião. Uma coisa muito triste. E hoje, ainda nesta terça-feira, foi confirmado que havia um cabo de energia enrolado na hélice da aeronave. E é importante saber se realmente isso resultou no acidente ou se foi alguns outros fatores internos da aeronave. E está havendo perícia e investigação para descobrir qual foi a causa desse acidente. Apesar de não haver mais nada que se possa fazer em benefício das vítimas, né, que já partiram, mas é importante, é um protocolo isso, haver perícia para entender qual foi a razão do acidente. Aí tem pessoa que pergunta, mas por quê? O que adianta isso agora? Saber qual foi a razão, já que as vítimas elas já se foram. Qual é a razão disso? A razão é até evitar que haja mais vítimas. Identificar qual foi o problema da aeronave, até para esse problema não se replicar. E saber se houve também, se a empresa de energia tem alguma culpa, até para que seja consertado e averiguado, para não haver mais acidentes. Então, entender as causas de um acidente é importante para evitar outros acidentes. E também para que haja alguma penalização se houve responsabilidade de alguma empresa ou de algum órgão responsável. E isso é justiça. Já imaginou se acontece de repente, sei lá, um acidente, que Deus guarde, com alguém da sua família? É verdade. Você perdeu o seu ente querido, não tem como ele voltar mais. Mas você entender quem foi o responsável é importante para haver justiça, para que a instituição ou pessoas venham ser penalizadas. Isso é sim importante. Por isso essa perícia é de grande valor. Ainda que quando acontece uma perícia inicial para saber a causa do óbito e etc., a intenção não é localizar culpados, é simplesmente entender o que aconteceu. Aí depois que houver essa compreensão, esse entendimento, aí entra as medidas cabíveis, né? As medidas jurídicas. O que se deve fazer? A família merece uma indenização ou não? Qual é o procedimento que deve ter? Por isso, os 2 motores do avião já foram enviados para Sorocaba, em São Paulo, para serem analisados. E também alguns destroços do avião estão sendo enviados para o Rio de Janeiro, para serem analisados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Olha a importância para a prevenção. Até porque negócio de avião, helicóptero, é só na base da prevenção. Eu acho, particularmente, um avião um veículo seguro. Muito mais seguro do que carro, do que moto. Isso diante da proporção de acidentes que existe de carro e de moto e da proporção de acidentes que existe de avião. Quantos acidentes de avião você já viu? Agora, quantos acidentes de carro você já viu? Quantos acidentes de moto você já viu? A grande desvantagem do avião é que quando você tem um acidente de avião, a chance de sobrevivência é bem mais remota. Um acidente de carro tem muita mais esperança de que o indivíduo possa sobreviver. Ou no mesmo acidente de moto, agora que moto ainda é mais complicado ainda.
E não é por causa dos riscos que a gente vai parar de andar de avião, ou parar de andar de carro, ou parar de andar de moto. Embora que de moto eu até recomendo, se você puder parar, meu amigo, pare. Porque moto eu acho um veículo que deixa o indivíduo muito vulnerável, né? Mas tem riscos na vida que a gente precisa correr. E como eu falei, eu acho o avião um veículo muito seguro em relação aos demais que nós usamos. Agora, a grande desvantagem é a fatalidade dos acidentes. A maioria dos acidentes, eles tendem a ser fatais para todo mundo que está lá dentro, né? Inclusive, se você tem pessoas próximas a você que andam com muita frequência no avião, resta orar por essas pessoas. A Marília Mendonça, ela atendia a agenda de 25 convites em um mês. Já imaginou você ir para 25 eventos em um mês? Praticamente ela estava vivendo dentro do avião. Então o risco é maior. Você andar de avião esporadicamente, você está toda hora dentro do avião para lá e para cá, óbvio que você está suscetível a um risco maior. Infelizmente ela estava vulnerável a esse risco, né? Embora que tem muitos cantores que têm uma agenda também assim muito disputada e uma certa frequência em andar de avião, e ainda assim, graças a Deus, estão vivos até hoje, né? Mas como eu falei para vocês, é um risco. E para nós, o que resta é a expectativa de aguardar o resultado das investigações e saber se houve alguma responsabilidade nesse acidente por parte de alguma empresa, por parte de alguma instituição. E se houve, nós queremos ver a justiça, né? Queremos ver as medidas cabíveis sendo tomadas. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam disso tudo? Até a opinião de vocês sobre essa reflexão que fizemos aqui no final. Casos como esse traumatizou você em relação a andar de avião? Você acha um veículo muito perigoso ou não? Ou pensa como eu, que é um veículo seguro, né? Mas com a desvantagem dessa fatalidade na questão de quando ocorre um acidente? Qual é a tua opinião em relação a isso? Meu muito obrigado a cada um de vocês que me acompanharam até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço apertado. Mais uma vez, as minhas condolências para os familiares da Marília Mendonça e das demais vítimas desse terrível acidente. E lembrar você do like, se você não deu ainda, dá um like para engajar esse vídeo, para que mais pessoas assistam ele. E se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar. Vem integrar a família desse canal para você não perder vídeos de relevância para você como esse aqui. Um abraço apertado em cada um de vocês, que Deus os abençoe.